Olá pessoal, amados em Cristo, que bom podemos retomar os estudos de Romanos e hoje nós pretendemos terminar o capítulo de número 12, que é um capítulo assim bastante rico, até porque nós, como já falamos, nós estamos vendo agora a parte prática da caminhada com Jesus. Nós vimos os capítulos primeiros até o capítulo 11, toda uma elaboração de uma teologia, vamos assim dizer, uma parte mais teórica entre aspas, já falei disso para vocês, porque na verdade a teoria ela precisa viver acompanhada de uma prática, senão não faz sentido, não tem razão dela ser, né? Então, convido vocês agora para que abram então Romanos capítulo número 12, mas antes disso vamos falar com ele, que é o autor e consumador, né, da nossa fé. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento que nós podemos ter aqui. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, abençoa cada vida que está agora junto comigo, clamando, orando, falando contigo, e permita que o nome de Jesus seja honrado, glorificado, exaltado, magnificado na vida de cada um, Senhor. Permita que a presença de Cristo seja cada vez mais forte e poderosa em nós. Permita que possamos cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Que o caráter de Cristo, que a presença de Cristo seja constante e cresça em nossos corações, em nosso interior. Nós colocamos nossa vida, colocamos nosso coração diante de Ti, para que Tu nos transformes, nos quebres e Tu nos uses para honra e glória do nome dele, Jesus. Repreendo todo o mal e orando que Satanás e toda hoste perversa do mundo das trevas seja agora removida e retirada. Eu ordeno que saiam em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá então, gente. Como nós falamos, estamos analisando aí a questão da prática, né? Da caminhada com Jesus, da caminhada com Deus. Vimos no capítulo 12, nós vimos o versículo que era dividido em 4 partes, né? A primeira parte falava sobre a questão do culto verdadeiro, como é que nós podemos oferecer um culto verdadeiro ao Senhor, que é o versículo 1. Aí nós vamos para o versículo 2, que é a segunda parte, que vai falar da questão da transformação da nossa mente, como nós podemos ser transformados continuamente, né? Na nossa caminhada que nós fazemos com Jesus. Aí na parte 3 nós vimos como é que nós podemos usar os nossos dons de uma maneira assim que seja humilde, de uma maneira que seja proveitosa, de uma maneira que seja agradável ao Senhor. Nós estamos falando de coisas que agradam ao Senhor. O nosso servir precisa agradar ao Senhor. Na verdade, o crente, ele vive para servir. O crente que usa os seus dons a seu bel prazer, ou para oprimir, ou para adquirir algum tipo de benefício, ele está fora. Ele não está no padrão do Senhor. Então nós vimos isso também no nosso último encontro. E agora, finalmente, então, nós vamos falar algo sobre como fazer o bem. Como não viver uma prática hipócrita, onde o amor é um amor fingido. Isso não faz bem, não deveria acontecer na vida do crente. Tá certo? Isso a partir dos versos de número 9 até o final agora. Quando nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, né, que outras atitudes os romanos deveriam ter, além daquele culto racional, da transformação do dia a dia e também o uso dos dons? Então, vamos falar do amor que não deve ser fingido, tá certo? E aí no versículos 9 até o 13, ele vai falar justamente sobre essa questão. Amar os irmãos sem hipocrisia. Quando ele fala em amor aqui, ele usa o termo ágape, que é um amor altruísta, um amor abnegado, que é o amor que traz consigo a essência da presença de Deus em nós. Amar sem hipocrisia. Nos versículos 9 até o 13, ele vai dizer o seguinte. Podem abrir então lá. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se, né? Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem. Com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Então aqui temos aí um monte de coisas muito interessantes, que são as manifestações de um amor sem hipocrisia. Detestar o mal e buscar o bem das pessoas que estão ao nosso lado. Nós falamos isso, acho que quando nós começamos a falar sobre Romanos 12, né? Mesmo aquele cara que
uma pedra no sapato, aquela mulher que para nós incomoda horrores. Aquela pessoa, nós também devemos o amor para ela. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor de uns para com os outros, diz o apóstolo Paulo. Então nós precisamos amar. E só que também falamos o seguinte, que amor aqui não está subentendido, eu vou esperar ter um sentimento de amor por essa pessoa para daí eu vou fazer alguma coisa. Não! Você vai fazer alguma coisa primeiro. Sim, exatamente isso. Você vai fazer algo por ela. E talvez o sentimento venha. Algum grau de sentimento virá. Eu lembro da Corrie ten Boom, no seu livro, ela escreveu o livro Refúgio Secreto. Recomendo a leitura, excelente livro para a gente ver como é a prática de uma fé cristã. E ela conta, depois que ela já tinha sido salva, liberta, ela estava já com uma certa idade, ministrando a palavra, colocando para as pessoas aquilo que ela viveu no campo de concentração nazista. E aí teve um momento, uma hora, que na palestra que ela estava ministrando, na palavra de Deus que ela estava ministrando, ao final chega um sujeito lá para frente para falar com ela. Sabe quem era? Era um dos algozes dela, era um dos guardas que fazia parte da prisão onde ela estava presa. Um guarda que atormentou horrores a vida dela e da irmã dela, se não me engano era Betsy, o nome da irmã dela, que morreu no campo de concentração, em consequência dos traumas vividos ali. E aí esse sujeito está chegando lá para frente e a vontade dela, que ela tinha, era de pegar e quem sabe, talvez até, não tô assim parafraseando, mas esganar aquele cara. Imagina o sujeito que maltratou ela, maltratou a irmã dela, de uma maneira assim absurda. Ele estava vindo lá para frente. E aí ele chega lá na frente e aquilo dá um gelo nela, assim, que ela quase não aguenta, dá vontade de sair correndo e porque ficar na frente, do lado a lado, com um cara desses que maltratou ela, só que ela tinha acabado de ministrar a palavra, né? Então, ela, tipo assim, como é que eu faço isso agora? Ele chega lá na frente e fala para ela, né, cumprimenta ela. Que bom que a irmã deu essa palavra para nós nesta noite aqui nesse lugar. Como assim? Que história é essa, irmã? Aí ele contou. Eu fiz parte daquele campo de concentração em que você se referiu ali. Eu era um dos guardas daquele lugar. E eu maltratei muitas pessoas. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que eu recebi perdão dos meus pecados. E eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E eu queria cumprimentá-la, né, como irmã e dar um abraço. Meu caramba, naquela hora assim, ela precisava um abraço ainda desse sujeito? Não vou fazer isso não, porque nem a pau Juvenal, como diria a turma, né? Mas ela ali lutando com Deus, ela sentiu que Deus pedia isso dela também. E aí ela foi lá e abraçou o cara e ela disse assim, porque ele pediu perdão, eu queria que você me perdoasse por aquilo que aconteceu e por aquilo que eu fiz. E ela disse assim, eu te perdoo, em nome de Jesus. Quando ela fez esse perdão, quando ela lançou essa palavra à frente, ela foi inundada com uma paz e uma alegria no coração. E Deus derramou o amor e colocou um sentimento nela de amar aquela vida, aquela pessoa que estava lá na sua frente. Aquilo foi um negócio marcante na vida dela. Tanto é que ela testemunha, ela conta isso no seu livro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a primeira coisa que ela fez não foi esperar o sentimento para ir lá e abraçar o cara. Ela foi obedecer ao Senhor. E o Senhor quer que a gente perdoe ao nosso irmão, ou mesmo aquela pessoa que nos ofende de maneira assim tão irritante. Sim, o Senhor quer que nós o amemos. E pode ser que o Senhor não queira que você o abrace, mas você precisa demonstrar algum grau, de alguma maneira, uma atitude de amor para com ela. Você deve o amor para com essas pessoas também. Por mais duro e pesado que isso possa parecer, isso transforma e liberta você. Faça uso desta metodologia, você verá Deus se manifestando poderosamente na sua vida. Aí no versículo 9, né, que nós acabamos de ver, ele fala que nós precisamos detestar o mal e buscar o bem dessas pessoas, como nós acabamos de falar. Amar a esses sujeitos como irmãos em Cristo, mesmo que eles não sejam irmãos em Cristo,
No verso do número 10, amem com amor fraternal, tenham prazer em honrar uns aos outros. No versículo de número 10, né, subentende que a gente precisa tratar ele com respeito, tá certo? Tratar ele com respeito, na minha tradução, diz assim, honre, tenham prazer em honrar uns aos outros. Algumas traduções falam assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, é uma frase que poderia até ser interpretada de umas maneiras diferentes, né? Mas pode ser interpretada da seguinte maneira: vamos colocar os nossos interesses à parte. Vamos colocar os interesses dessa pessoa que está aí no nosso lado, na frente. E vamos ser diligentes, vamos ser cuidadosos em honrar as pessoas que estão aí à nossa frente. Tá certo? E vamos com avidez, vamos nos colocar de maneira que seja aceitável para eles também. Ou seja, obras que sejam louváveis, que sejam prazerosas, que sejam agradáveis ao Senhor em primeiro lugar. E por que não dizer ao próximo que está aqui do nosso lado? Praticando essa conduta, essa vida, nós estamos honrando ao Senhor. E aí o que mais ele fala no versículo 11, né? Ele diz assim que nós precisamos trabalhar com entusiasmo, com fervor, porque os preguiçosos, a caminhada deles vai ser triste, vai ser muito triste. Vamos servir aos irmãos com muita alegria. A ideia de amor aqui, né? Se nós dermos essa permissão de esse amor nos governar, de o Senhor nos governar, nunca vai acontecer desse entusiasmo, dessa alegria deixar de fazer parte da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Ou seja, à medida que nós nos aproximamos de Deus, Deus vem e enche o nosso coração do amor. E à medida que esse amor for enchendo os nossos corações, menos chance desse entusiasmo, dessa alegria, ela ir embora. Pelo contrário, ela vai aumentar. E nós vamos colocar nossa vida nas mãos daquele que pode fazer toda a diferença, não só para nós, mas também para aquele irmão que está ali, ou o próximo que está ali na nossa frente. E no versículo de número 11, ele fala que nós precisamos trabalhar com muito entusiasmo, com muito fervor, né? Servindo aos irmãos e ao Senhor. Né? Jamais sejam preguiçosos. Façam, caminhem, honrem. A ideia, né, é essa, de realmente viver com alegria o nosso dia a dia. Manter sempre o regozijo, manter a paciência, uma vida de oração incessante é o que está lá no versículo de número 12. Alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades. Tem dificuldade? Tem, vai ter muita dificuldade. Mas não parem jamais de orar, de buscar a presença do Senhor, de viver na intimidade com Deus. E aí no versículo 13 ele vai terminar dizendo o seguinte, né, que quando os membros do povo santo passam por necessidades, ajudem, repartam pão com aqueles que estão necessitados. E quem sabe, hospedem aqueles que precisam de hospedagem, aqueles que estão carentes de um teto. Nessa lista aqui, agora, de preceitos morais, Paulo parece que ele tem em mente mais as pessoas que são não crentes do que as pessoas, obviamente, que são crentes, né? E em alguns casos, por certo, eles se relacionam com vidas, com pessoas que são fora da nossa comunidade, da nossa igreja. O versículo do número 14 é um desses, né, ecos do ensino do nosso Senhor, que nos faz lembrar do Sermão do Monte. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito aqui, gente? No versículo 14 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade, né, com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo. Olha só que interessante. Parece que é o Sermão da Montanha sendo colocado aqui, tá certo? O verso 14 é um eco desse ensinamento do Senhor. Partilhem das alegrias, das tristezas dos outros, né? O apóstolo vai admoestar. Tenham o mesmo sentimento no versículo 16, pensai nas coisas, né? Nas mesmas coisas. Isso quer dizer o quê? Não modifique a sua atitude cristã para com os companheiros de vocês.
esse eu vou tratar um pouquinho melhor porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais poder. Não. Cuidado com essas, entre aspas, ambições egoístas do coração. Não permita que aquilo entre e contamine você. Não desejem tarefas muito altas e altivas, vamos assim dizer. Não. Mas vivam e façam aquilo que está na frente de vocês para fazer, de uma maneira humilde. Não permita que a presunção tome conta do coração. Não retribua o mal com o mal, tá certo? Nós precisamos amar, sim, os nossos inimigos. E isso aqui, como eu falei para vocês, isso aqui parece o sermão do monte sendo pregado por Jesus. E aí nos versos 17 a 21, ele vai falar de uma lista de bens, né? De fazer esse bem justamente para os homens e amar os inimigos. Vamos ler o que está escrito ali no 17 em diante até o final. Lá diz assim, ó: nunca paguem o mal com o mal, pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, né? E no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Aí no versículo 20, pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se ele estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então aqui nós temos uma lista de atitudes e comportamentos, de uma maneira de agir que fazem parte da vida de um crente normal. Em primeiro lugar, versículos 17 e 18, ele fala ali, não paguem o mal com o mal, mas busquem a paz com todos. Busquem harmonia, busquem o equilíbrio de um relacionamento restaurado. E somente aquele que tem Jesus no coração não vai pagar o mal com o mal. Tem um amigo, um irmão meu, um pastor, que ele sempre dizia o seguinte, que a vingança do crente é do avesso. O cara te faz o mal e você devolve o bem para ele. Ele te dá uma paulada e você faz alguma coisa boa para ele. Essa é a vingança do crente, a vingança do bem. Não vamos nos vingar porque nós somos maltratados, porque nós somos injuriados, porque nós somos injustiçados. É claro que isso não quer dizer que a gente tem que baixar a cabecinha e sofrer tudo caladinho, não. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos levar as coisas diante do Senhor, que nós vamos clamar a Deus, nós vamos orar ao Senhor. E Ele é quem vai tomar atitude e providências. Isso está lá no versículo 19. Nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. E aí mais adiante ele vai dizer o seguinte, que a gente deve demonstrar e colocar isso para fora, o amor e o perdão, e fazer bem aos inimigos. Isso faz parte de uma prática do cristianismo. Versículo 20, se teu inimigo estiver com fome, dá de comer. Se ele estiver com sede, dá de beber. Com isso você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. E quem sabe isso tudo signifique, que tudo isso redunde em conversão dessa vida ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E aí no versículo 21, fala que nós precisamos vencer o mal, né? O que nos fazem, nós precisamos vencer esse mal fazendo bem para eles, a vingança do avesso que nós acabamos de falar. Amados, eu sei que esse padrão é um padrão alto, mas eu sei também o seguinte, que eu não dependo de mim para que esse padrão seja adotado na minha vida e na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não precisa depender de você mesmo para fazer isso. É claro que a atitude precisa partir da gente, que nem Corrie ten Boom. Ela foi lá e aceitou o abraço. Não lembro se era um abraço, se era só um aperto de mão. Acho que era só um aperto de mão, porque os alemães não são muito dados a abraços. Acho que era um aperto de mão, ela queria estender a mão e cumprimentá-la, né? Como irmã em Cristo. Ela foi lá e fez. Então, meu amado, nós precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte. E daí, quando nós fazemos a nossa parte, Deus vem e derrama graça, alegria, amor, restauração sobre os nossos corações. Isso é maravilhoso. Que bom que Deus faz isso. E você só vai experimentar isso se você colocar isso em prática no seu dia a dia, na sua caminhada. Então, faça isso. Não se demore. Não fique como uma vez eu já escutei uma pessoa. Se ela não vier até mim, eu não vou... Uma crente falando, né? Sobre uma outra crente que ofendeu ela. Se ela não vier até a mim, eu não sei do que eu sou capaz.
Que triste viver desse jeito. Isso é uma prisão. E o crente, ele não precisa se colocar na prisão. Não. Então, meu amado, arrume o que precisa ser arrumado. Tome a atitude que você sabe que precisa tomar. Peça perdão para quem precisa pedir perdão. Mas, por favor, não deixe de tomar atitude, porque o amor é praxis, é prática. Não existe um cristianismo sem uma atitude. Ok? Vamos falar com Deus. Pai querido, nós vimos agora nesse capítulo 12 de Romanos, Pai, como a nossa caminhada contigo, ela é frutífera desde que a gente caminhe de uma maneira que te agrade, desde que a gente faça as coisas que a gente sabe que precisa fazer. O fato é esse, muitas vezes nós sabemos que precisamos fazer uma coisa e nós não fazemos. Nós devemos o amor para com o outro, só que a gente insiste em dizer que não, ele nos ofendeu, ele foi muito ruim comigo, e aí por causa disso a gente deixa de receber uma bênção e uma graça do nosso Deus. É verdade, Pai, nós não precisamos continuar desse jeito. Ajuda-nos, que nós possamos transformar o nosso dia a dia, a nossa mente, ajuda-nos a renovar essa nossa mente e que dessa maneira a gente possa experimentar que a Tua palavra, sim, ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado por isso. Oro pela vida de cada um que está junto comigo, falando contigo. Permita que cada vida possa realmente se prostrar diante de Ti. Oro e agradeço por essas palavras tão poderosas de Romanos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Fiquem nessa maravilhosa e poderosa paz de Cristo Jesus. Ok, meus amados?